Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A proposta de reforma da Previdência que chegou à Câmara em fevereiro já tem um relator e começa a tramitar. Pelo texto entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, as regras de aposentadoria para as mulheres professoras serão alteradas. Elas passarão a ter que cumprir as mesmas regras dos docentes homens, ou seja, 60 anos de idade e 30 de profissão. E é para discutir esse tema que o Câmara Debate recebe as deputadas professora Rosaneide, do PT de Mato Grosso, e Alê Silva, do PSL de Minas Gerais. Deputadas, sejam bem-vindas. Obrigada. Primeiramente, as senhoras gostariam de rapidamente se apresentarem? Com certeza. Eu sou Rosaneide, sou baiana de nascimento, mas há 38 anos no estado de Mato Grosso, eleita para o primeiro mandato de deputada federal. Deputada. Alê Silva, eleita pelo PSL de Minas Gerais. Vamos começar então, deputadas. Começando, deputada Rosaneide, explica para a gente qual é o argumento em que se baseia a aposentadoria um pouco antes para as mulheres atualmente. As mulheres na nossa história brasileira ainda ela tem dupla ou tripla jornada de trabalho. E a mulher professora, a carreira da educação, ela traz, principalmente a professora da educação básica, do ensino fundamental, anos iniciais, ela tem uma sobrecarga, porque além do trabalho que ela faz em sala de aula, ela traz afazeres para casa, como planejamento, correção de atividades, acompanhamento dos trabalhos, a formação pessoal dela. Então, a professora não trabalha apenas no interior das salas de aula, ela trabalha fora da sala de aula. Então, juntando com esta dupla jornada de mulher, ela tem uma outra dupla jornada de professora. Então, por isso, chegando, e a própria condição física, né, o que o trabalho requer da educadora, depois dos 50 anos, dificilmente alguém consegue integralmente ministrar aulas para a educação infantil ou para os anos iniciais do ensino fundamental. A senhora concorda ou a senhora acha que há um exagero por aí? Bom, inicialmente, antes de adentrarmos efetivamente no tema, eu destaco aqui o meu grande respeito pelos professores, pelas professoras, notadamente aqueles que são responsáveis pelo ensino fundamental. A profissão de professor, de professora é a mais importante das profissões. Sem ela não existiriam as demais, ok? E antes ainda também de entrarmos ao tema, posso destacar a necessidade da reforma, a nossa evolução demográfica? Pois não. O sistema atual de previdência brasileiro é um sistema de caixa. Rapidinho. Quem trabalha hoje paga a aposentadoria de quem está aposentado hoje. Então, há mais ou menos uns 40 anos atrás, era muito normal que casais tivessem até 10, 7 filhos. Esses filhos cresceram, trabalharam, sustentaram a aposentadoria de um casal, de 2 pessoas, só que atualmente esse índice caiu, então nós temos em média 1,8 filho por casal, Então só aí já se identifica o déficit. E o que acontece com a Previdência? Como nós temos um caixa único, nós não temos uma separação do que sustenta a Previdência de quem realmente tem condições de contribuir, e a assistência social acaba que o governo federal se vê obrigado a retirar dinheiro do Tesouro ou de outros fundos que estaria ali para sustentar a assistência social, para cobrir a folha de pagamento da Previdência, muitas das vezes daqueles que se aposentaram de forma precoce e com o salário superior ao teto do regime geral de previdência. Com relação aos professores e professoras, nós temos que ter um certo cuidado, porque nós temos os professores e professoras que pertencem ao sistema privado de ensino, trabalham em escolas privadas, ou que trabalham em municípios que ainda não adotaram um regime próprio de previdência social, como vários municípios do Brasil. Então, eles estão submetidos ao regime geral de previdência social. Na maioria dos estados brasileiros, eu até acredito que em todos os estados brasileiros, na União Federal, já existe esse regime próprio de previdência social. Ok? A PEC, a reforma da Previdência, prevê lá no parágrafo 1º, que vai ser introduzido o artigo 40 da Constituição Federal,
o regime de previdência que vão estar submetidos os servidores públicos e aí também os professores que trabalham no serviço público. E lá no artigo 201 nós vamos ter a inserção do artigo 201A, que prevê o regime, que há de prever em legislação complementar o regime de previdência social do particular, do cidadão comum, ok? Com relação aos professores, só te corrigindo aqui rapidinho, atualmente nós temos um sistema seguinte, que os professores e professoras, elas não têm uma idade mínima para se aposentar, quem não é servidor público, né? Porque se eu fosse falar em servidor público, eu teria que me referir às várias legislações pelos estados brasileiros e fica difícil. Então, vamos falar do regime geral de previdência social, os professores que estão submetidos a esse regime. Eu só peço que a senhora tente ser concisa, senão vai ficar muito desequilibrado. Já vamos chegar lá. Então, é o seguinte, hoje o professor, a professora não tem uma idade mínima, mas tem a incidência do fator previdenciário e, em razão disso, eles protelam a aposentadoria para alcançar uma renda melhor na aposentadoria. Com relação às professoras, elas ainda continuam, pelo menos no primeiro momento, elas continuam tendo uma diferença de 5 anos a menos, tanto no tempo de contribuição quanto no tempo de trabalho com relação aos homens, ainda que elas entrem na transição por pontos, os homens terão que alcançar 105 pontos e as mulheres terão que alcançar 96 pontos, quando chegar ao final do período de transição. A gente já volta com a senhora. E como ficaria com a proposta de emenda à Constituição, então, deputada? E acompanhe da sua opinião para ficar equilibrado o debate. Tá certo. Veja bem, o mundo mudou muito, o Brasil mudou também, a questão do número de filhos, como a deputada se referiu, a população, isso mudou mesmo. Só que a gente tem que se preocupar aqui com a seguridade da população. E no caso das professoras, fortemente dos professores que estão em sala de aula, a gente tem que observar que hoje, no setor público, a professora aposenta aos 50 anos, né? E aí ela tem hoje 25 anos de contribuição, que é o tempo que todos os estudos e pesquisa mostram que é a capacidade física da professora exercer a sua função, especialmente na educação básica, quando se trata dos anos iniciais do ensino fundamental. É a condição de cordas vocais, a condição física, a condição emocional da professora em lidar com crianças. Então, nesse sentido, todos os estudos científicos mostram qual é a capacidade de tempo da professora atuar na sua profissão docente. E com relação a diminuir a questão de diminuir a população, o que a gente se preocupa nesse momento é que, por exemplo, se eu me comparar com a questão bancária, por exemplo, o sistema bancário, no passado, ele tinha muitos profissionais. Depois, com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, o sistema bancário diminuiu os seus profissionais. Então, quem contribuiu antes, trabalhavam muitos a se aposentar. Os que estão trabalhando hoje é a questão da parceria solidária. Quem trabalha hoje ajuda a pagar a aposentadoria, que é uma parceria geracional daqueles que já se aposentaram. Então, como diminuiu, claro que a Previdência vai ter problema. Mas aí o sistema bancário, ele parou de ter lucro? Será que por ele ter colocado tecnologia, diminuído o número de profissionais, ele diminuiu o lucro? Não, as pesquisas mostram que aumentou muito o lucro. Então, qual deveria ser a discussão? Como vão compor agora o fundo da Previdência com o novo lucro? E como a educação não é questão de discutir lucro, é de discutir condições de trabalho e qualidade no que a gente faz, nós não podemos impor um sacrifício tamanho às professoras, às mulheres e aos professores, para que, por exemplo, eu comecei aos 17 anos em sala de aula como professora, fiz escola normal e como professora comecei aos 17 anos. Então, se eu tiver que contribuir 30 anos, né, eu começando aos 17, aí eu vou ter que chegar aos 60, porque a lei, a PEC número 6, ela diz que a professora tem que chegar a 60 anos. Então, quanto eu vou contribuir a mais para que eu chegue aos 60 anos? Fala que a professora tem que continuar contribuindo 30, menos do que os outros trabalhadores que vão ter que contribuir com 40. Só que ela vai ter que completar 60 anos. Então, isso acaba sendo uma grande injustiça com as professoras, com as mulheres. É impossível. Hoje, você terminou a graduação aos 21, 22 anos. E aí, ela vai ter que chegar aos 60, dá 38 anos de contribuição para ela ter o salário integral.
E outra questão que a gente tem que discutir, nós já temos lei, a reforma da Previdência feita entre 2003 a 2012, só se aposenta hoje com o teto de INSS. Ninguém aposenta. Quem quiser um valor agregado, um salário maior, ele vai ter que fazer uma aposentadoria complementar, que é o modelo de capitalização mais complementar. Então, hoje nós já temos a lei, está assegurado, ninguém vai aposentar além do teto do INSS. Então, eu não sei o que essa reforma traz de benefício para o país e para a educação. Por favor, deputada Ale Silva, a senhora gostaria... Ou continuar com a explicação do fator previdenciário. A senhora escolhe. Tá, tudo bem, eu vou rebater. Mesmo, de acordo com o texto atual da reforma, que eu fiz questão de diluí-lo todo aqui, o professor que comprovar 25 anos de atividade no ensino fundamental até o médio, ele continua com a obrigação de contribuir por 25 anos, tá ok? Realmente, dentro da transição, ela há de chegar até os 60. Só que, volta a lembrar, nos dias atuais, nós temos a incidência do fator que acaba forçando essa classe a se aposentar bem mais tarde do que 50 anos de idade. Volto a dizer, quando se fala em 50 anos, né, como a deputada disse, isso daí está relacionado a algum plano de previdência social de algum estado, município, porque... De modo geral, não. Nosso plano de previdência social geral não temos uma definição de idade. Com relação a lucro, quando a PEC, quando a reforma fala sobre capitalização, né, quem quiser se aposentar melhor, não existe lucro. Não existe lucro. O que existe é superávit. E os planos de previdência suplementar, complementar, eles não podem acumular nem superávit e nem déficit. Por isso que aqui na própria PEC há uma previsão que todos os anos vai ser feito levantamentos atuariais. Se houver déficit, esse déficit é dividido entre todos e aí caracteriza um valor bem pequeno para cada contribuinte, o que acaba não abalando o sistema particular dele, né, os proventos dele. E se houver superávit, que não é lucro, não se fala em lucro, esse superávit também é dividido em igual parte para todos, para que haja o equilíbrio atuarial. Então, toda vez na PEC, quando se fala em equilíbrio atuarial, é levando essas questões em consideração. Todos os anos fazer esse levantamento. Tá, a gente vai interromper rapidamente e a gente já volta com as senhoras. Estamos conversando com as deputadas professora Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, e Ale Silva, do PSL de Minas Gerais. O Câmara Debate vai fazer um pequeno intervalo e já volta. O Câmara Debate está de volta. Hoje a gente recebe as deputadas Rosa Neide, do PT de Mato Grosso, e Ale Silva, do PSL de Minas Gerais, para discutir mudanças para os professores se a reforma da Previdência for aprovada. Voltando então, professora Rosa Neide, deputada, como a nova proposta trata da questão dos professores? Olha, a nova proposta, além de colocar os 60 anos como parâmetro para homens e mulheres, ele coloca o tempo de contribuição de 30 anos. E aí tem que chegar a 60. O problema são 60 anos aí. Se você começa mais cedo, que normalmente o filho do trabalhador mais pobre, ele começa mais cedo na profissão, às vezes termina uma licenciatura aos 21 anos, ele vai ter que chegar a 60. Se alguém fez doutorado e chegou aos 30 anos, aí ele começa aos 30, ele vai chegar aos 60. Quem começou aos 21, chega aos 60. Quem começou aos 30, chega aos 60 também. E a preocupação maior, Juliano, dessa discussão é a condição física, humana do professor. Como uma professora aos 60 anos pula corda com crianças, como a professora aos 60 anos, depois de 30 anos, 35 anos, alfabetizando, fica com o tempo todo escrevendo, fazendo um trabalho repetitivo. O que nós vamos ter vai ser estados e municípios que são responsáveis pela educação básica, chegando ao final desse tempo do professor, tendo que pagar o professor que está doente e afastado e um novo professor que vai ser contratado para substituí-lo. Hoje nós já temos situações de ter 38% de afastamentos de professores nas condições atuais, por problema de depressão,
depressão, por outras questões emocionais, por problema de saúde de diversas formas, síndrome de Burnout, que acomete a grande maioria dos professores aí que estão afastados, imagina aos 60 anos. Então, o que a gente quer é educação livre, é educação sendo cuidada como ela merece, porque o trabalhador da educação, todos os trabalhadores precisam ser cuidados, mas a seguridade social é exatamente o que o Constituinte pensou no trabalhador, tem uma segurança para exercer sua profissão. E no caso da educação, a gente tem que olhar com todo cuidado, porque é a pessoa de referência para a formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Então, por isso, chegar aos 60 anos de idade na educação básica, se alguém falar que alguém aos 60 anos está no ensino superior, trabalhando, é outra discussão. Mas trabalhar com os pequenos é uma situação muito ruim, vexatória, e que a gente está agredindo as professoras, e especialmente as mulheres, que hoje aumentou 10 anos nesta contribuição. Passando, deputada Ale Silva, na opinião da senhora, os professores têm essas dificuldades ou hoje em dia não é tão diferente assim de outros trabalhadores que também estão fazendo, vão sofrer intervenções da Previdência? Dificuldades as classes especiais têm, né? Não só os professores, como os policiais, quem trabalha em atividade, em contato com elemento insalubre, né? Médicos, enfermeiras. Eu acredito o seguinte, reformar é preciso. Estabelecer uma idade mínima hoje no Brasil é preciso. A PEC garante aquele professor que comprovar 25 anos de atividade na educação básica até o ensino médio, ele ainda vai estar sendo contemplado com um certo privilégio. O que nós vamos precisar é adaptar o regime de trabalho desse profissional para que ele não seja tão desgastante assim no fim da sua idade contributiva, que ao final de 14 anos serão os seus 60 anos de idade, né? Porque nós vamos ultrapassar um período de transição aí de aproximadamente 14 anos. Então, nós temos que trabalhar o regime de trabalho, então, jogar na conta do empregador, que vai ter que se adaptar a uma nova realidade, trabalhar com seu empregado, com seu funcionário, com seu servidor, para adaptá-lo melhor às condições da sobriedade e não na conta da Previdência Social. Um desses argumentos que a senhora citou, não era exatamente, independente do sexo, né, da rotina dos professores, é que comprometeria a saúde mental, né, uma vez que o trabalho seria extenuante ou desvalorizado. A senhora concorda que a situação pode melhorar muito se houver uma nova abordagem do trabalho do educador? Com certeza, eu acho que a gente, valorizando os profissionais, a gente tem condições de fazer outra discussão. Não de 60 anos, essa é impossível. Porque para alguém só contribuir 25 anos, tem que começar aos 35. Né? E trabalhador que se sustenta a sua família, não começa aos 35. Né? Eu comecei aos 17 e tem muita gente que começa aos 18, aos 17, aos 20, nem formou ainda, já está em sala de aula dando aula, que é a condição do professor que é contratado precariamente no Brasil. Então, é muito tempo. Agora, se a gente olhar, por exemplo, a Finlândia e olhar a Coreia do Sul, que são exemplos, né, de boa educação no mundo, a pesquisa que a OCDE fez, por exemplo, lá a maioria dos pesquisados, dos estudantes do ensino médio, diziam que gostariam de ser professor. A mesma pesquisa foi no Brasil e nós não encontramos jovens querendo ser professor. Então, o que caracteriza isso? Nós não temos, aos jovens brasileiros, não foi dado a condição de sonhar em ser professor. Nós avançamos, hoje nós temos piso salarial, hoje nós temos carga horária de trabalho definida, nós temos acesso ao ensino superior com licenciatura, mas a educação ainda não é a agenda do país. E aí todos nós, eu sou professora, não quero falar como partido político aqui não, eu quero falar como educadora. Então nós temos que colocar a educação na agenda do país. Nós temos que fazer com que a educação seja do interesse do povo brasileiro e dos governantes do Brasil. Nós estamos vendo, nós tivemos várias ações no Brasil que melhoram esse contexto, mas nós precisamos de muito mais. O Brasil precisa colocar a educação na agenda, porque senão fica o professor no sacrifício sozinho. A ele é atribuído, se for negativo o resultado, só ao professor é atribuída a responsabilidade, não ao governante. E aí o professor, nós temos um dos piores salários do mundo, se nós formos olhar os países em desenvolvimento, no nível do Brasil, nós temos o pior salário, as piores condições. Nós investimos muito em escola nos últimos anos, ninguém nega isso, construímos creches em todo o país, melhorou a estrutura do trabalho, mas como isso ao longo da história não foi feito, ainda muito se tem que fazer. Qualquer governo, para melhorar o país, tem que pensar na estrutura da educação. Então, para o professor melhorar a sua condição e até ter uma expectativa maior de tempo na profissão, precisa melhorar muita coisa. Então, nas condições atuais, essa proposta é insustentável.
Deputada Alice Silva, na opinião da senhora... Posso rebater? Não, só fazer... na opinião da senhora, talvez a previdência facilitada seja hoje uma compensação na cabeça de muita gente pelo fato dos professores não terem condições de salário e de trabalho? Exatamente, e eu quero aqui deixar meu elogio à nova deputada. Veja bem, ela começou com 17 anos e está na batalha até hoje. E como ela... Não em sala de aula. Não em sala de aula. Mas é esse plano de trabalho que nós precisamos ter para os professores, tanto nos dizeres dela, né, quanto a qualidade de vida, qualidade de trabalho, melhorar a carreira do professor para que essa conta seja paga durante o cumprimento do contrato de trabalho e não com os fundos da Previdência. Volto a dizer, na minha família nós temos muitos professores, muitas professoras, muitos que atuaram na educação básica de ensino fundamental, e eles chegaram na idade de aposentar, alguns aposentaram, mas continuaram trabalhando, né, porque o salário é ruim, então contribui-se com pouco, aposenta-se com menos ainda. E aí eles se veem obrigados a trabalhar até além dos 60 anos de idade. Então, nós temos que garantir a qualidade de vida para o professor durante o seu tempo de vida útil, idade contributiva, para que, enfim, aos 60 anos, ele possa, assim, descansar e aproveitar a vida que todo trabalhador contribuinte brasileiro merece. Deputada Rosaneide, saindo um pouco, então, o que pode ser feito para melhorar as condições de trabalho das professores e dos professores, além da questão da reforma? O professor e a professora no Brasil, ela precisa estar sempre de autoestima, porque nada melhora a qualidade do nosso trabalho se nós mesmos não sonharmos e não acreditarmos que é possível fazer diferente. A preocupação nesse momento é que com esses altos e baixos, essas políticas sem continuidade, começa um novo governo, desmancha tudo que está feito, começa de novo, o professor fica lá na escola desesperado, sem saber como vai ser o amanhã. Isso é muito ruim. Então, nós temos que ter no Brasil políticas de Estado, não políticas de governo. Não pode ter marca de um governo. Um governo destruiu o que o outro fez e, na sequência, o professor e a escola pagar por tudo isso. O professor não sabe qual é a continuidade. O professor que trabalhou no ano anterior, quando chega neste ano, 2019, o que ele vai fazer? Como é que é a organização estrutural da educação no Brasil? Muda tudo? Não tem sequência? A nossa legislação não tem valor? A legislação da educação brasileira foi construída a todas as mãos, todo mundo junto, a sociedade como um todo. Quando a sociedade abraça a causa da educação, ela passa a ser de Estado e o governo tem que garantir isso. Então, primeiro, considerar o professor o agente formador que ele é, melhorar a autoestima do professor, garantir a carreira do professor, o salário do professor com dignidade, para que ele possa trabalhar e saber que os países desenvolvidos no mundo não perdeu a capacidade de fazer seguridade social. Governo, patrão e trabalhador contribuindo para que ele tenha a repartição disso na sua vida no momento da aposentadoria. O modelo que nós estamos fazendo aqui é perverso. Olha o Chile, as pessoas cometendo suicídio porque chega na idade e não consegue mais. Então, melhorar a autoestima do professor, acima de tudo, garantir condições de trabalho para que ele possa trabalhar tranquilamente. Senhora deputada Alice Silva, o que pode ser feito para melhorar as condições dos professores, ações concretas? Eu endosso o que ela disse, ressalvando a questão da Previdência, porque pelo menos a realidade na minha região, com a minha família que a gente vive. Qual é a região da senhora? Atualmente eu estou no Vale do Aço, Minas Gerais, mas antes disso eu morei numa região bem pobrezinha no estado de Santa Catarina. Uhum. Então, a realidade que nós tivemos lá era do professor até conseguir se aposentar mais cedo, mas já não ter mais qualidade de vida e até se ver obrigada a continuar trabalhando para se sustentando. Então, isso é que nós temos que evitar. No mais, eu endosso o que a deputada disse. Nossos educadores, eles devem sim ser mais valorizados aqui pelos governos, pelo Estado. Temos sim buscar essa política. Isso aí eu concordo plenamente. Okay. Agora, 30 segundos para cada uma dar o recado final, começando pela senhora. Olha, muito grata por estar aqui participando dessa discussão com a deputada Alê, que eu acho que entende e percebe pela experiência dela, familiar e pessoal, o papel da educação, o papel do professor, e vamos continuar junto. Eu acho que se todos os deputados olharem o papel do professor no Brasil, essa reforma não passará nos moldes que ela foi apresentada. Por favor, deputado, talvez Sim, reforçando a importância. Claro. Bom,
Ninguém gostaria de estar aqui falando em reforma previdenciária. A nossa vontade, mesmo eu sendo base do governo, era de não ter que fazer reforma. Mas hoje é uma realidade e ela é inevitável. Infelizmente, todos nós, e eu me incluo nesse grupo, vamos ter que dar a nossa cota de sacrifício. Agora, o que nos resta é fazer com que esses efeitos negativos sejam o mais leve possível nas profissões mais sofridas. Então, assim, eu já analisei aqui o texto da PEC, é pesado, mas ainda eu concordo com ela, porque para a classe dos professores ela ainda está um pouco mais amena do que para as demais. E aí fica aqui a minha conclusão. Muito obrigado, senhoras, pela participação. Eu sou Juliano Pires e este é o Câmara Debate, uma produção da TV e da Rádio Câmara. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso site, câmara.leg.br. A gente fica por aqui. Até mais.